A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, aqui é o irmão Gilson do canal Comunidade dos Discípulos e mais uma vez eu quero pedir licença para adentrar na sua casa, no seu trabalho, aí onde você está caminhando nesta manhã, dentro de um ônibus, metrô, indo para o trabalho, ou já está no trabalho, ou está em casa, aleluia. Eu quero meditar com você uma palavra que Deus me concedeu, aleluia. Eu estava nesta manhã fazendo meu devocional, adorando a Deus, lendo a palavra de Deus, como sempre faço para a glória de Deus. E Deus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no verso 29, Deus me deu uma palavra. E eu gostaria de compartilhar com meus irmãos, aleluia, uma palavra de despertamento, de edificação para nossas vidas, aleluia, Deus. Por isso, meus queridos, vamos pedir a Deus a sua ajuda, o auxílio, ajuda do Espírito Santo, porque de nós mesmos, nós não podemos fazer nada, Nós precisamos do Espírito de Deus nos auxiliando, nos ensinando, nos dando graça, para que possamos trazer algo da parte do Senhor, para que possamos falar não de nós, mas que o Espírito Santo de Deus coloque as suas palavras, as palavras dele em nossa boca, e nós possamos assim transmitir aquilo que vem de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Por isso nós vamos orar, vamos pedir a Deus a sua ajuda, o seu auxílio, que Ele tome a frente, que a gente, o ser humano, o homem, diminua e que Ele cresça, pois a glória a Ele pertence. Nós somos apenas simples servo e nada mais para aqui poder trazer algo da parte de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então, eu vos convido, meus queridos irmãos, a gente orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e Pai, aqui nos encontramos, Senhor, na Tua presença, nesta manhã de segunda-feira, Pai. E te pedimos, ó meu Senhor, a Tua ajuda, o Teu auxílio, para aquilo que vamos falar da Tua palavra. Que toda altivez do homem caia por terra e que Teu Espírito Santo seja somente glorificado, Pai. Que possamos aqui falar da Tua parte, não de nós mesmos. Que possamos aqui falar com autoridade vinda do Senhor, do Teu Espírito Santo. Não através de técnicas de oratória, não através, meu Pai, de algo, aleluia, aprendido, mas que seja o Teu Espírito Santo a tratar conosco, em nome de Jesus. Abençoa este homem, esta mulher, este jovem, esta senhora, este senhor. Abençoa os irmãos já crentes, já convertidos, mas também aqueles que ainda não se converteram, mas que são simpatizantes da Tua palavra, gostam de ouvir, Senhor. Que Teu Espírito Santo possa nessa manhã convencê-los do pecado, da justiça e do juízo, em nome de Jesus. Glória a Deus, meus queridos. Aleluia. E a mensagem que eu trago da parte de Deus se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Aleluia. Jesus, ele vai tratar sobre alguns assuntos, Ele vai falar sobre a prudência ao julgar, ele vai falar sobre a perseverança da oração, ele vai falar sobre os dois únicos caminhos, Ele vai falar que pelo fruto nós conhecemos a árvore, e ele então vai falar sobre o sábio e o insensato. Louvado seja Deus. E ali ele estava ensinando, as pessoas, seus discípulos. Louvado seja Deus. Como sempre, Jesus ensinava
os seus discípulos, ensinava, pregava para as pessoas, e as pessoas ali iam ouvir a palavra de Deus, porque muitos estavam sedentos, né, espiritualmente, de uma palavra de vida. Mas também muitos estavam ali apenas a observar Jesus, para ver se pegava Jesus em algum erro, para prendê-lo, ou também muitos estavam ali apenas para se beneficiar dos milagres, né? Como é o caso do repartir, da multiplicação dos pães e dos peixes. Quantos são? Hoje em dia não é diferente, meu querido. Hoje em dia muitos estão ali na igreja apenas para se banquetear dos milagres materiais que Jesus realiza, né, através do Espírito Santo na vida do homem, quando o homem ora em nome de Jesus. Milagre acontece, né? Porque Deus faz assim, meu querido. Deus é o mesmo de ontem, Ele é o de hoje, Ele realiza milagres, Ele faz o impossível, aleluia, para que as pessoas, através dos milagres, dos prodígios que acontecem no meio do povo de Deus, quando as pessoas se reúnem ali para adorá-lo, para cultuá-lo, né? Ele então realiza milagres, Deus, para que as pessoas se voltem para Ele. Mas muitas pessoas, às vezes, mesmo vendo os milagres acontecer, mesmo recebendo suas graças, elas não se voltam para Deus. Aleluia. Infelizmente, muitos fecham o coração. Bom, mas nós vamos começar aqui justamente do versículo, do capítulo 7, versículo 24 até o 29, né? Veja o que diz a palavra do Senhor. Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, e vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, e vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou. E grande foi a sua ruína. Quando Jesus acabou de pronunciar estas palavras, estavam as multidões atônicas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Glória a Deus. É este versículo, irmão, que eu quero tratar hoje, né? A gente vê que tem um ensino aqui bem profundo, Jesus falando, né, daquele que ouve a palavra e as praticas, né, e daquele que ouve, mas ele não põe em prática, ele não vive, ele não obedece à palavra de Deus. Então vai haver certas consequências para aqueles que não ouvem e não praticam. Mas nós queremos tratar justamente aqui esse pequeno versículo aqui que Deus falou ao meu coração hoje pela manhã, sobre porque ele, Jesus, ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então as pessoas, diante desse assunto, Jesus ensinando, pregando, eles ficaram maravilhados, atônicos, né? Como diz a palavra, estarrecidos diante do poder de Deus sobre Jesus, ensinando. Eles viram algo diferente em Jesus. Eles viram que Jesus não ensinava de qualquer jeito.
Havia algo em Jesus que fizera com que aqueles homens ficassem atômicos, perplexos, maravilhados, estarrecidos com o ensinamento de Jesus. Veja bem, meu querido, havia na época de Jesus, ou antes de Jesus também havia os escribas, que eram homens que escreviam as leis mosaicas, né? Eles então escreviam ali nos pergaminhos os mandamentos, né, do Senhor. Eles tinham essa prática. Havia uma técnica de escrever os preceitos, os mandamentos do Senhor. Não era qualquer pessoa. Tinha que ser uma pessoa que tivesse prática. Era um escriba, que ali ele ia escrevendo, né, os caracteres em hebraico, em aramaico, os mandamentos, preceitos de Deus. Eles não tinham o Espírito Santo. Eles aprenderam. Eles aprenderam uma técnica para poder estar ali fazendo aquelas cópias. Eram os copistas, eram os escribas. Da mesma forma, os homens, as autoridades farisaicas, saducaicas, né, os saduceus, eles conheciam a lei mosaica, mas eles não praticavam, não viviam. Eram conhecedores da lei mosaica, eram conhecedores dos 613 mandamentos, eram pessoas ritualistas. É como você, é como nós. Muitas das vezes a pessoa ela vai para a escola e ali ela aprende, né, a escrever naquele caderno de caligrafia para melhorar a sua escrita. Outras pessoas vão buscar aprender a falar em público, a se comportar, né, como se expressar no meio de uma multidão, tirando o medo, a timidez. Então as pessoas vão buscar técnicas para poder ali falar com as pessoas. Nos dias de hoje isso é comum, as pessoas fazem isso para terem uma boa oratória, né? Saber se expressar, saber colocar as palavras no momento certo, as frases, né, de efeito no momento certo. Hoje em dia a gente vê muito isso. As pessoas vão buscando, né, essas práticas, essas técnicas de eloquência, de oratória, para poderem ali então se apresentar, palestrar, pregar no meio de uma multidão para chamar a atenção daquelas pessoas ou das pessoas. Nos dias de hoje é assim. Na época de Jesus havia os fariseus, os saduceus, eles aprendiam, né, a lei. Mas veja bem, meu querido, muitos conhecem a palavra de Deus, muitos, aleluia, estudam. Os judeus, eles ensinavam seus filhos desde criança. Era comum eles ensinarem as leis, né, os mandamentos para os filhos. Hoje a gente na igreja, a gente também dentro da congregação, nós temos a escola dominical, onde ali a gente vai ensinar, professor, as pessoas que são determinadas, né, para a função de professor, ensinar as Sagradas Escrituras, alguma coisa a respeito de Deus. Então a gente vai aprendendo. Mas
Jesus era diferenciado, meu querido. Porque Jesus, ele não aprendeu, apesar dele ter nascido, né, ali, estava no meio de uma família, José e Maria, quando criança, com certeza José e Maria ensinou a ele, como toda criança judaica aprende dos pais. Mas havia algo em Jesus que o diferenciava das demais crianças. Primeiro, ele foi gerado do Espírito Santo. Aleluia. Segundo, Jesus é a própria palavra encarnada. Ele é o verbo que se fez carne. Aleluia. Ele é o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus, a palavra viva. Aleluia. E aí Jesus ensina e aquelas pessoas ficam estarrecidas. Mas por que hoje muitos pregam, muitos buscam eloquência, fazem os cursos de oratória, buscam aprender técnicas corporais para poder se expressar. Muitos vão ali nas fonoaudiólogas, né, para poder ter uma dicção melhor na sua voz. Muitas das vezes porque a pessoa ela trava quando está pregando, ela é inibida, ela tem aquela insegurança na hora de pregar. Então, às vezes, ela busca essas técnicas, né, de aprendizado para melhorar sua dicção, sua desenvoltura em cima de um púlpito, no altar, ou em outro local a qual ela esteja, né, diante de um palanque, falando para multidões. Jesus era diferenciado. Essas pessoas disseram que Jesus as ensinava como quem tem autoridade. Eles perceberam que não era comum, era algo diferente. Jesus não era um escriba, um conhecedor ali que vivia escrevendo os mandamentos. Não havia autoridade em Jesus. Aleluia. Meu querido, no grego existe uma palavra exousia, ou seja, é uma palavra grega que ela fala sobre o poder sobrenatural. Jesus pregava sobre o poder sobrenatural. Essa era a diferença de Jesus para os escribas, para aqueles sacerdotes, para os fariseus, os saduceus, ou qualquer um outro mestre ali. Jesus pregava sobre o poder sobrenatural do Espírito Santo na vida dele. E por que hoje muitos de nós pregamos a palavra de Deus, e essa palavra que nós pregamos, palavra essa que tem poder, autoridade, palavra essa que transforma, que liberta, que cura, palavra essa de Deus que traz à existência o que não existe. Por que muitas das vezes nós pregamos e nada acontece? É porque, meu querido, nós não pregamos com autoridade, como Jesus pregava. Ou seja, nos falta muitas das vezes o poder sobrenatural do Espírito Santo. E para que essa palavra ela seja pregada com autoridade, é necessário que nós anunciamos, evangelizamos, que saímos nas ruas, que vamos aos hospitais visitar, pregar, anunciar, e vai ao presídio ali pregar, e vai para as praças pregar, que prega nos cultos campais, nas cruzadas. É necessário que a gente venha ter uma vida de consagração a Deus, uma vida
de oração, uma vida de jejum, uma vida que busque ao Senhor constantemente. Ora, Jesus era um homem que estava sempre nos montes, orando, buscando a presença de Deus. Então, o que nós aprendemos com Jesus? Que nós temos que ter momentos com Deus na nossa vida, para nos consagrar a Ele, para termos uma mente transformada, para estarmos com Ele ali, nos relacionarmos com Ele, com o Espírito Santo, para obter o poder sobrenatural que vem de Deus, para que as palavras que saiam da nossa boca, elas tenham efeito, elas saiam com autoridade, para que as pessoas possam ver o poder de Deus se manifestar. Essa era a diferença de Jesus para esses homens do passado, para esses escribas, sacerdotes, saduceus, homens que conheciam a lei de cor e sorteado. Mas não é apenas jejuar, não é apenas estar ali naquele momento de consagração, mas é também obedecer a palavra, viver a palavra. Veja que no contexto Jesus vai falar ali do homem prudente e insensato, daquele que ouve e pratica a palavra de Deus, e também daqueles que ouvem e não praticam. Muitos estão hoje, meu querido, em cima, pregando a palavra de Deus em cima do púlpito, mas eles não têm vivido a palavra de Deus, eles não têm praticado a palavra de Deus na sua essência verdadeira. Muitos estão apenas ligados com as coisas ainda dessa terra. Veja, meu querido, que diz a minha Bíblia aqui, King Jones, diz aqui no enunciado, eu vou ler: os doutores da lei, em grego, gramateis, nominokoi, e os mestres da lei, em grego, didaskaloi, eram técnicos no estudo da lei de Moisés, ou seja, na Torá, nos cinco primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Em princípio, era uma função reservada aos sacerdotes. Esdra, um homem de Deus, acumulou as funções de sacerdote e escriba. Em hebraico, soferim. A gente vai ver isso em Neemias 8:9. Com o passar do tempo, os escribas se tornaram extremamente formais, espirituais e estéreis. E além disso, muitos se envolveram com partidos políticos. Os fariseus se deixaram ser imparciais em relação ao ensino da lei. E aí, Jesus, entretanto, com exousia, que em grego quer dizer poder sobrenatural, que a todos deixavam maravilhados, pasmos, atônitos. Veja bem, essa questão de escrever, de copiar os mandamentos dos escribas, era uma função dos sacerdotes, depois passou ali para os saduceus, os fariseus, mas diz que esses sacerdotes, veja aqui que vai falar que eles estavam apenas agora anunciando a palavra de Deus de forma formais, espirituais e estéreis. Quantos, meus queridos, estão assim em cima do altar, do púlpito, pregando apenas de forma formal, como se estivesse palestrando algum assunto
como apenas se estivesse filosofando, falando ali de questões existenciais da vida, de felicidade, das coisas filosóficas do mundo. É assim que hoje se encontra muitos pregadores. E aí diz que eles se tornaram espiritualmente estéreis, ou seja, não havia poder. As palavras que saíam da vida desses homens não tinham vida, porque eles não estavam vivendo, não estavam praticando a palavra de Deus. E eu pergunto para você e para mim, porque a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, que corta aqui, mas corta aí, corta aí, corta aqui. Será que nós estamos assim nessa situação? Será que as palavras que nós pregamos de Deus, ela tem sido palavras que dão vida, ou essas palavras que saem da minha boca e da sua boca, elas têm sido palavras estéreis, mortas, que não têm produzido eficácia na vida das pessoas? Muitos irmãos estão indo à congregação, mas estão adentrando ali dentro da mesma forma que ele entra, ele sai, perturbado, com o coração cheio de ódio. Não aprende a perdoar, não aprende a amar, não aprende a ser altruísta, não buscam a mudança, não há arrependimento, não há mudança na vida dessas pessoas. Você não vê acontecer nada, porque muitas das vezes a palavra que nós pregamos tem sido uma palavra estéril, meu querido, que não tem sido do Espírito Santo. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, aleluia, essa palavra ela sai com poder, esta palavra ela traz renovo, essa palavra ela traz transformação, esta palavra ela traz cura, ela traz libertação, aleluia, porque a palavra de Deus, meu querido amado irmão, quando ela sai da nossa vida, ela faz aquilo que apraz, aquilo que é da vontade de Deus, porque a palavra de Deus é vida. Deus ele diz, haja luz e houve luz, aleluia. Do nada Deus criou todas as coisas, o universo. E como está? E como estamos? Será que a palavra de Deus que nós anunciamos, que pregamos nas ruas, das congregações, nas cruzadas, nos evangelismos, será que elas têm sido uma palavra de vida ou tem sido uma palavra estéril, morta, que não faz efeito nenhum? Será que nós estamos buscando o Espírito Santo? Será que nós estamos nos consagrando? Será que nós estamos jejuando, meditando na palavra de Deus, buscando a palavra de Deus? Ou será que nós estamos dispersos, ligados com as coisas desta terra, apenas se importando com coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus? Porque se for assim, eu nos tornamos apenas filósofos, pregadores de autoajuda, que não tem efeito na vida de ninguém. Mas quando nós pregamos pelo poder do Espírito Santo, aleluia, não é você que vai falar, mas é o Espírito Santo colocando na sua boca a palavra de Deus, a mensagem de Deus, aquilo que Deus tem a comunicar à vida das pessoas que estão ali, de uma forma coletiva ou de uma forma individual. Esta palavra ela tem que trazer mudança. Esta palavra ela tem que trazer transformação. Aleluia. Veja o que diz Coríntios 2, no capítulo 2 de Coríntios, capítulo 2, verso 4 e 5, diz assim a palavra de Deus: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Ou seja, as palavras que eu ensino não são palavras filosóficas, aprendido em uma academia, em uma faculdade filosófica
sociológica, que prega a sociologia, que fala sobre sociologia, filosofia ou qualquer uma outra disciplina, cadeira que você está ali na faculdade aprendendo. Mas é o poder de Deus. Não é palavras persuasivas para confortar, para massagear o ego das pessoas, mas é o poder de Deus através do Espírito Santo na vida de um homem, de uma mulher, de um jovem, de um senhor ou de uma senhora, e quando prega essa palavra, ela traz resultado para a vida das pessoas. Porque a palavra de Deus, meu querido, ela é vida. E se nós estivermos pregando pelo poder do Espírito Santo, ele então vai fazer aquilo que apraz, aquilo que é da vontade de Deus. Nós não estaremos ali de qualquer jeito, nós não estaremos ali querendo receber aplausos. Olha como ele é sábio, como ele é inteligente, como ele conhece de filosofia, como ele conhece de sociologia, como ele conhece da geopolítica, como ele conhece da cosmologia. Não, meu querido, nós temos, essa palavra é vida. Eu não estou dizendo aqui que você não deva estudar, ir para uma faculdade, que você não deva estudar teologia, não. Eu estou dizendo aqui que nós temos que nos revestir do poder de Deus, temos que nos consagrar para que as pessoas possam ver em nós a autoridade do Espírito Santo quando a gente fala, quando a gente prega, quando a gente está ali anunciando as boas novas de salvação. É necessário orar, jejuar, se consagrar, meditar na palavra de Deus de dia e de noite, como diz o Salmo 1. É necessário uma vida de prática diária da palavra de Deus, é necessário permanecer nesta palavra para que o Espírito de Deus permaneça na minha e na tua vida, meu querido amado irmão, para que ela traga resultado esse que faz com que a pessoa, nós venhamos a dar bom fruto, frutos dignos de arrependimento, frutos para o reino de Deus, fruto para a nossa vida, em nome de Jesus. Porque senão, se nós estivermos anunciando a palavra de Deus de qualquer jeito, nada vai acontecer, nada vai mudar, nossa mente será a mesma, se a gente não buscar o Espírito Santo. Veja que os discípulos, eles ali em Atos dos Apóstolos, eles estavam reunidos no cenáculo, e a Bíblia diz que aquele local, aquele ambiente foi tomado por um vento impetuoso, e todos foram cheios do Espírito Santo, e depois que eles foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a anunciar a palavra de Deus com autoridade. Milagres aconteceram. 5.000 pessoas vieram a se converter quando Pedro então pregava. E por que nos dias de hoje não tem acontecido isso? Por que muitos pregadores, pastores estão aí caindo, dando mau testemunho, só fala de morte, de violência, só prega bala, arma, mas a nossa arma, a arma do verdadeiro cristão é a palavra de Deus. Se nós estivermos na palavra, meu querido, se essa palavra estiver em você, se essa palavra estiver em mim, nós vamos fazer a diferença neste mundo pecaminoso. Independente da ideologia que se estão vivendo nos dias atuais, independente de partido que esteja aí na liderança, dominando o Brasil,
independente de seja qual for a ideologia, se nós vivermos a palavra de Deus, as pessoas vão ver mudança em mim e em você, e elas vão querer beber desta água viva, esta água que sacia a sede do sedento, desta alma ressequida, desta alma morta. Muitos estão mortos espiritualmente dentro da própria congregação, porque estão apenas se alimentando de palavras estéril, que não tem vida, que não produz libertação, que não produz mudança, que não produz transformação. É por isso que o evangelho hoje está sendo mal visto, porque o Espírito de Deus não está em muitas pessoas, não está tendo mudança, não está tendo transformação, é uma bagunça total. É os irmãos querendo ser político. Para quê? Deus te chamou, meu querido, para pregar a palavra de Deus, para viver a palavra de Deus. Sai desse emaranhado de laço do inimigo, meu irmão, e vai pregar a palavra de Deus. Vai viver a palavra de Deus. Você que é político, você que está aí, viva a palavra de Deus aí onde você está. Seja um servo do Senhor, abra a tua boca com sabedoria para abençoar e não para amaldiçoar, e não para dizer que não vá na minha casa que tem bala. Ora, meu querido, essa é a arma do verdadeiro servo de Deus, é a palavra. Não é um fuzil, um 38, uma pistola, uma 765, uma granada, uma faca, não, é a palavra. As pessoas querem ver em mim e em você o brilho do Espírito Santo, a luz de Deus irradiando nossa vida para transformar outras vidas pelo poder da sua palavra. Muitos irmãos têm saído das congregações, sabe, meu querido, não é porque o irmão é rebelde, não. É porque ali agora, muitas das vezes, infelizmente, as congregações estão ali corrompidas. A liderança corrompida, gananciosa, só quer saber de dinheiro. O irmão parece ali, as pessoas que estão ali são vistas como cifrão. Só se importam com o dinheiro dos irmãos. Mas Jesus Cristo, alabaçurianda, labai, ele se importa é com a vida. Se você dizima, se você oferta, Jesus não quer saber disso, ele quer saber se você, aleluia, está sendo fiel à palavra dele, está dando bom testemunho, se você está vivendo a palavra. Porque se o Espírito Santo estiver na sua vida, na minha vida, nós vamos ter prazer em ofertar, nós vamos ter prazer em dizimar, independente do que o homem que está ali em cima está fazendo com o seu dinheiro, com o meu dinheiro. Se nós vivermos a palavra, Deus vai fazer a transformação. Vai haver mudança na minha e na tua vida e dentro do nosso lar e na nossa comunidade. Mas se as pessoas não verem Jesus Cristo na minha e na sua vida, elas não vão querer mudar. Porque elas vão olhar e vai dizer, eu não quero ser crente. Olha aquele irmão ali, só vive no bar. Olha aquele pastor ali, só vive adulterando, escondido da esposa. É, meu querido, porque Deus ele deixa as coisas ficarem às claras. As pessoas pensam que pode se esconder de Deus. Deus ele mostra para que as pessoas saibam quem é o pastor que está ali em cima. Pode demorar até um tempinho, mas Deus vai mostrar quem é. Quando nós, irmãos, falarmos de amor, nós temos que viver amor. Quando nós, irmãos, falarmos de perdão, nós temos que perdoar, nós temos que viver o perdão. Quando nós, meu querido, falarmos de caridade, nós temos que viver a caridade. Lógico que nós não somos salvos pelas obras, de dar esmola, dessas coisas, não. É a graça. Mas esse é um dever do verdadeiro Filho de Deus, de ajudar o seu próximo. Não por interesse, não para ser visto, não para dizer que, olha, eu fiz isso ou aquilo. Porque quem vai recompensar a mim e a você é Deus. Será que nós estamos vivendo esta palavra? Será que nós estamos pregando esta palavra com autoridade do Espírito Santo? Ou ela tem sido uma palavra morta, estéril,
na minha vida e na sua vida. Porque a palavra de Deus, ela é vida. Ele disse, a palavra que eu vos dou, ela é vida. Ela traz transformação. Ela liberta o homem. Ela conduz o homem até Cristo. A palavra que pregamos de Deus, se estamos em Deus, ela vai fazer a mudança. Ela vai levar o homem a Deus. Mas se a nossa palavra, irmão, é apenas palavras da boca para fora, vazia, ela não vai surtir efeito. Nós seremos meros miseráveis se apenas formos apenas conhecedor da palavra. Não adianta se você é um bacharel, um doutor em divindade, se você é uma enciclopédia bíblica, não adianta. O importante é a gente praticar. Deus traz essa advertência para mim e para você, para que a gente possa pregar com autoridade. E se o milagre acontecer, meu querido, não é para você se vangloriar, se achar o tal, né? Mas a glória é de Deus, porque é Deus quem faz o milagre, é Deus quem transforma, é Deus quem convence através do Espírito Santo as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Esta palavra, ela tem que trazer mudança. E as pessoas têm que ver que nós pregamos com autoridade como Cristo. Então é necessário que eu e você venhamos a viver esta palavra todo dia. Pedir a Deus, Senhor, me ajuda a viver a tua palavra. Me ajuda a praticar a tua palavra. Que eu possa estar com a minha vida consagrada ao Senhor. Meu irmão, tire um tempinho, 1 dia, 2 dias, 3 dias aí, se consagre a Deus, faça seu devocional a Deus de forma individual, com a sua família, o culto doméstico, estude a palavra de Deus, compre um caderninho, uma caneta, irmão, mesmo ali, vá fazendo seus estudos, você, o Espírito Santo, se você não tem condições de ir para uma faculdade teológica, vai estudando, junte um dinheirinho, compre outra Bíblia, e ali você com 1 ou 2 Bíblias, Deus vai lhe ensinar, o Espírito Santo vai lhe ensinar, para que você possa ensinar a outras pessoas. Mas não adianta apenas conhecer, é necessário viver, praticar. Amém, meu querido? Que o Senhor abençoe a sua vida, a minha vida, em nome de Jesus, a nossa família. Vamos orar e pedir a Deus que Deus nos ajude, que Deus nos dê autoridade do Espírito Santo para pregar. Maravilhoso Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, nesta manhã, mais uma vez em oração, nos colocamos na Tua presença. Reconhecendo, meu Deus, a nossa pequenez, a nossa dependência do Senhor, reconhecendo, Pai amado, que somos seres humanos limitados, dependentes de Ti, e que nada, Senhor, podemos fazer, Senhor, se o Teu Espírito Santo não estiver na nossa vida. Por isso, Pai, nos dá graça, humildade, simplicidade para anunciar as boas novas de salvação. Nos ensina, Pai, como orar, como interceder por alguém, por aqueles que estão, muitas das vezes, vêm aflito, que vêm doente. Meu Pai, nos ensina, coloca no nosso coração uma palavra rema, uma palavra de vida, uma palavra que traz, que gere fé, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos exorta, nos ajuda a nos consagrarmos mais a Ti, a viver mais, a praticar mais a Tua palavra, a orar, a nos consagrar, a jejuar, a ter momentos de, meu Pai, contigo de forma individual e coletiva, Pai. Em nome de Jesus, traz esse despertamento, Senhor, para a Tua igreja, para o Teu povo. Traz esse despertamento, meu Senhor, para mim, para minha família, Senhor. No nome de Jesus Cristo, para minha esposa, para minhas filhas. Ó, meu Deus, em nome de Jesus. Porque sem a Tua palavra, nada podemos fazer, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Meu querido, eu sou o Gilson, do canal Comunidade dos Discípulos. Se inscreva no meu canal, em nome de Jesus. E se você quiser ajudar de uma forma financeira, o meu pix é vidagilson@hotmail.com. Amém e graças a Deus. Aleluia.